E aí, galera intensiva, eu sou o Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista, que hoje está em terras internacionais, direto da terra do pão de queijo, Belo Horizonte. E hoje estou aqui de boa, na carona, só curtindo o passeio, porque quem está levando a gente nesse passeio hoje aqui é minha amiga Tamara Braga, que vai falar um pouco pra gente hoje sobre a fonoaudiologia. Já se apresenta, dá um oizinho aí pra galera. Então, olá, eu sou Tamara, sou fonoaudióloga, sou coordenadora do serviço de fonoaudiologia do Hospital Madre Teresa, sou membro do departamento de fonoaudiologia da SOMIT, a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, e também sou fonoaudióloga voluntária e participante do comitê técnico das associações AAME e Procura da EMA. Muito legal. Depois vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link para o site das associações para vocês conhecerem. É super importante esse trabalho que as associações fazem. É bem legal a gente entender certinho como isso funciona. A fonoaudiologia ela é parte fundamental, né, da equipe multidisciplinar no processo de reabilitação do doente, mas acho que nem todo mundo entende muito bem qual que é o papel da fonoaudiologia, principalmente dentro do hospital, né? Fala um pouquinho pra gente qual que é o papel da fono no hospital. Boa! Então, o fonoaudiólogo, né, ele tem cada vez mais se inserido dentro do contexto hospitalar. O nosso papel, num primeiro momento, a nossa maior atuação é realmente na área da disfagia, mas a gente não pode se esquecer também das questões da linguagem e até mesmo de como a gente pode colaborar nas questões da comunicação do paciente. Porque não só se alimentar traz qualidade de vida para o paciente, mas a gente garantir a comunicação dele também é algo muito importante. Mas o fonoaudiólogo, né, ele como você falou, é um membro da equipe multidisciplinar e a nossa colaboração está muito relacionada a auxiliar as funções laríngeas, que seriam a fonação, a proteção de via aérea para deglutição. E estamos aí nessa luta, cada vez mais inserindo o fonoaudiólogo no contexto hospitalar. É muito importante isso, né? A gente brigar para a presença do fonoaudiólogo, porque sem ele o trabalho não fica completo, né? Muitas vezes a gente não consegue nem realizar o trabalho como um todo, o paciente fica ali parado na evolução porque falta esse membro da equipe. Acho que, como você falou, o papel mais conhecido da fono dentro do hospital ainda é em cima da disfagia, mas a comunicação é muito importante também, né? Infelizmente as pessoas nem sempre dão a importância devida que a comunicação tem. Imagina você tentar se comunicar, não conseguir, quanto isso gera de ansiedade para você, né? O paciente passa por um processo cognitivo, tudo mais dentro da internação dele, e isso só amplia essa ansiedade, né? Com certeza. Mas, voltando dentro da disfagia, acho que nem todo mundo sabe o que é disfagia. Explica um pouquinho sobre a disfagia. Então, a disfagia, ela é um sintoma e não uma doença de base, que seria o transtorno de deglutição. Então, disfagia é qualquer alteração do trajeto de um alimento, de um medicamento, da saliva, de uma secreção entre a boca e o estômago. Qualquer alteração neste trajeto a gente já chama de disfagia. Então, não necessariamente só tem disfagia aquele paciente que engasga, que tosse. Muitas vezes até as pessoas falam, não, ele não engasga, não, ele só tosse toda vez que ele come. Mas tudo isso já é disfagia. A própria dificuldade de mastigar também é considerada disfagia, porque um ato de deglutição normal tem 5 fases. Então, vai desde o momento em que a pessoa olha o alimento e tem vontade de comer aquele alimento, essa já é uma fase da deglutição. Porque a partir desse momento, todos os ajustes neuromusculares estão sendo realizados para você realmente fazer o encaminhamento desse alimento da boca para o estômago. Então, qualquer alteração nesse processo a gente chama de disfagia. Mas acaba que realmente, né, o que mais nos preocupa são as alterações que ocorrem na fase faríngea, que é quando realmente a gente tem um momento da proteção da via aérea e esse alimento sendo encaminhado para o estômago. Mas isso é o mais crítico porque é uma estrutura, né, que tem 2 vias e a via respiratória ela está totalmente associada à via digestiva, então precisa de ter todo um mecanismo e um ajuste para proteger a via aérea.
que é quando realmente esse alimento penetra a laringe, e aí a gente tem uma aspiração laringotraqueal e o paciente pode acabar intercorrendo, né, com as alterações respiratórias que são oriundas das aspirações, né? Legal, acho que deu para esclarecer um pouquinho. Graças a Deus as coisas estão melhorando, a gente vê cada vez mais fonoaudiólogos nos hospitais e a gente tem visto cada vez mais também os fonoaudiólogos inseridos dentro da unidade de terapia intensiva. Como que um fonoaudiólogo pode colaborar para o paciente dentro da unidade de terapia intensiva? Ótimo, muito bom. Então, essa tem sido realmente a luta, né? Até mesmo dentro do departamento da SOMIT, a nossa intenção é cada vez mais divulgar o trabalho do fonoaudiólogo dentro da terapia intensiva, para que a gente possa realmente colaborar com a equipe. A nossa colaboração, ela vem muito neste ponto, né? Então, fazer as triagens dentro da unidade, para a gente verificar os pacientes que possuem risco para alguma alteração fonoaudiológica, seja ela, né, a disfagia mesmo, ou alterações linguísticas comunicativas, para que a gente possa intervir cada vez mais precocemente, né? Não é aguardar a piora do quadro, né? Quanto mais precoce a gente conseguir atuar, a gente até consegue realmente fazer um trabalho de prevenção de broncoaspiração. Não tem que chamar a fono depois que o paciente está broncoaspirando e intercorrendo com uma pneumonia aspirativa. Quanto mais cedo a gente entrar no caso, melhor é para o paciente, para a qualidade de vida dele, e a gente ajuda a girar esse leito mais rápido, o paciente ter alta da UTI, diminuir a incidência de passagens de sondas, né, nas entéricas. Isso tudo gera qualidade de vida para o paciente e redução de custos. Então, a nossa avaliação, quanto mais precoce ela puder ser, melhor é para todos os lados. Isso é perfeito, né? A presença ali do constante do fonoaudiólogo ajudaria muito a gente, né? E pensando um pouco nessa coisa da presença do fonoaudiólogo, tem alguma lei, alguma resolução sobre a presença do fonoaudiólogo na UTI ou no hospital, algo que obrigue a ter um fonoaudiólogo? Infelizmente não tem, assim, né? Dessa forma, que é o que a gente gostaria mesmo que tivesse, regulamentando assim, mas o que é de meu conhecimento é que existe já uma que fala em relação às unidades de AVC, falando, né, da presença do fonoaudiólogo nessas unidades. Mas realmente assim, a gente tem tido cada vez mais cases, né, de sucesso, onde a implantação do fonoaudiólogo como membro oficial da terapia intensiva tem sido só mostrando sucesso. Até mesmo no meu serviço, nós antigamente não tínhamos uma fonoaudióloga que estivesse presente exclusivamente, né, por um período ali na UTI. As nossas avaliações, elas eram realizadas mediante pedido de interconsulta médica. E nós passamos aí por uma média de 10 a 16 pedidos de interconsulta dentro da UTI. A gente, quando o fonoaudiólogo entrou e começou a fazer as triagens, passar o período da manhã inteiro ali na unidade de terapia intensiva, exclusivamente para aquele setor, nós passamos de 16 avaliações ao mês para 40 avaliações ao mês. Então, realmente, a gente viu ali uma demanda que estava suprimida, porque realmente só nos comunicavam quando as alterações estavam gritantes. Porque quem não é especialista só consegue perceber quando já é uma coisa mais grave. Exatamente, e a gente conseguiu evidenciar o iminente risco, né? Nós temos, pela SOMIT, a gente fez um protocolo de encaminhamento para a fono. E aí, nesse protocolo que nós fizemos, a gente conseguiu fazer uma revisão bibliográfica ampla, onde nós elencamos todas as principais patologias que levariam a risco do paciente ter disfagia, transtornos vocais e transtornos de linguagem. Então, usando essa ferramenta, a gente consegue fazer uma triagem boa e realmente atuar, como eu disse, preventivamente. Para você ter uma ideia, para a fisioterapia hoje, é obrigatório ter um fisioterapeuta exclusivo para UTI por 18 horas e um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI, né? Então, se você tiver uma UTI com 20 leitos, você tem que ter 2 fisioterapeutas durante o período de 18 horas. Exclusivo para UTI, ele não pode sair de dentro da unidade para atender em outro lugar, tem que ficar exclusivo para dentro da unidade.
que é a RDC7 que determina isso, né? Que é a lei que regulamenta o funcionamento das UTIs. Dentro da RDC7, ela estabelece que a UTI, se o seu paciente que está na UTI precisar de fonoaudiólogo, a UTI tem que prover esse atendimento. Então, ela não diz que tem que existir um fonoaudiólogo exclusivo, mas que a UTI tem que prover esse atendimento de alguma forma, contratando por fora, chamando para fazer interconsulta, de alguma maneira. Como a Tamara explicou, não é o ideal. O ideal é que realmente existisse um profissional exclusivo para poder fazer essa triagem, essa busca ativa do paciente para ser atendido pela fono, né? Mas estamos caminhando pelo que a Tamara passou aqui pra gente. Já que eu falei um pouquinho da fisioterapia, quais seriam as principais interfaces assim, que a gente tem entre a fisioterapia e a fonoaudiologia dentro desse âmbito hospitalar? Boa. Eu vejo a fonoaudiologia muito no meio da equipe interdisciplinar. Assim, a gente tem atuação com todos os profissionais, mas eu acho que um dos colegas com os quais a gente mais trabalha são realmente os fisioterapeutas. O nosso trabalho tem a interface muito grande, quando a gente vai ver, em questão da respiração, né? Então, acho que a nossa principal interface está nessa função, porque é tanto uma área de atuação da fisioterapia e indiretamente a da fonoaudiologia também, porque a gente precisa da respiração para falar, para engolir, para conseguir fonar, né, para conseguir produzir a voz. Então acaba que essa é a grande interface. E também a questão da postura, né? Muitas vezes a gente precisa de encaminhar um paciente para fisioterapia porque algum transtorno fonoaudiológico tem a sua origem na postura, né? No eixo que o paciente está. Assim como a gente às vezes até faz um trabalho muito legal com a fisiomotora, pensando aí nos pacientes patológicos, até mesmo os neuromusculares, aqueles em que um posicionamento diferente da cadeira faz o paciente começar a apresentar disfagia. Então, essa nossa troca ela é muito grande, né? Principalmente dentro do ambiente do hospital, onde a gente vai atender, a gente quase sempre atende os mesmos pacientes, né? São os pacientes em comum, e aí a gente sempre faz essa casadinha, fisifono. Porque a respiração não é importante, né? Só para troca gasosa. Tem o processo da fala, da deglutição, tudo isso está envolvido. E muitas vezes nós, como fisioterapeutas, não entendemos muito bem esse processo. E é muito legal interagir com a fono, entender como que a respiração influencia na fala, como que a respiração influencia na deglutição, porque amplia muito a nossa visão sobre o paciente. A gente começa a enxergar realmente de uma maneira diferente. Então beneficia tanto o profissional fisioterapeuta quanto a fonoaudióloga, quando eles começam a entender o processo um do outro, né? Como que cada um pode atuar para melhorar a dinâmica do paciente, né? E a gente aprende muito, assim, eu mesmo, o que eu mais aprendi sobre respiração começou mesmo com os fisioterapeutas, vocês que me ensinaram muitas das coisas que eu sei hoje, né, sobre respiração, e aí eu comecei a aprofundar mais meus estudos para ver como que a respiração poderia me auxiliar na reabilitação das demais funções estomatognáticas, né? O processo de ventilação, ele está muito ligado à terapia fonoaudiológica. Então eu vou fazer um exercício de voz, eu preciso de ter certeza que o paciente está partindo do volume correto, a forma com a qual ele está executando o exercício, a coordenação entre a fala e a respiração, em coordenação entre respiração e deglutição, gera aspiração laringotraqueal. Então a gente precisa realmente de reconhecer. E as alterações respiratórias, então um pneumopata, ele pode apresentar tanto uma alteração de deglutição, porque ele tem uma alteração respiratória, como às vezes a disfagia pode estar levando ele a ter alteração respiratória. Então a gente fica sem saber, né, se é o distúrbio respiratório que leva a disfagia ou a disfagia que leva ao distúrbio respiratório. Exatamente. E nesse processo eu tenho visto cada vez mais fonoaudiólogos utilizando recursos ou materiais que tradicionalmente eram vistos como materiais da fisioterapia, entre aspas, né? Como incentivador respiratório, shaker, dentro do hospital até mesmo o ambu, né? Isso. Para ajudar na terapia, na fonoterapia. Por
por quê? Que benefício que tem isso para o paciente? Como que o fonoaudiólogo usa esses materiais? Boa, ótima pergunta. É a mesma ferramenta, mas ela está sendo utilizada com objetivos diferentes. Então, como você mesmo disse, acaba que a respiração mesmo não é o nosso ponto, né? A gente realmente não vai trabalhar visando melhorar a oxigenação, as trocas gasosas, não tem muito a ver com isso. O nosso objetivo, na verdade, é usar essa ferramenta como uma forma de incentivar as demais funções estomatognáticas. Então, o uso do ambu, eu preciso que um paciente, né, que seja restritivo, que não consiga, né, que tenha uma fraqueza muscular respiratória, que não possibilite para ele fazer uma inspiração adequada, gerar um volume corrente, um volume pulmonar. Então, a partir do momento que eu uso o ambu, faço um empilhamento aéreo, faço com que ele trabalhe com ele uma capacidade de insuflação máxima, por exemplo. Eu estou, na verdade, querendo trabalhar o quê? Prega vocal, fazer com que ele tenha um aumento das forças do recolhimento elástico, para que assim ele tenha mais pressão subglótica e ele consiga fazer uma fonação mais extensa, com potência, com qualidade vocal. Quero, na verdade, usar, por exemplo, terapia muscular expiratória. Existe toda uma correlação entre a ativação da musculatura expiratória e a musculatura supraioidea. Então, já existe evidências científicas, nós temos muitos artigos, bons artigos, revisões sistemáticas que mostram pra gente o quanto que a terapia muscular expiratória favorece a fase faríngea da deglutição. Né, aumenta a excursão iolaríngea, aumenta a proteção de via aérea, melhora muito a eficiência da tosse, né? Tosse também é importante para o fonoaudiólogo, porque a tosse é o principal recurso para a proteção da via aérea. Então, a gente usa esses recursos todos com essa intenção de sempre ter um fim fonoaudiológico. Tá trabalhando sempre com voz, fala e deglutição. Eu acho legal, né, a gente deixar claro isso, que apesar dos instrumentos, das ferramentas serem as mesmas, o objetivo é totalmente diferente, né? Eu vejo muitos colegas criticando fonoaudiólogos ou até mesmo inibindo eles de usarem os equipamentos que eram da fisioterapia, porque fala, não, isso é coisa de fisioterapeuta. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, bom, a partir de hoje só o marceneiro pode usar o martelo. Então, o pedreiro não pode mais usar o martelo. Já viu, o ortopedista usa o martelo na cirurgia, então o ortopedista tem que chamar o marceneiro para cirurgia para usar o martelo. Então, assim, não faz sentido. Cada um usa a ferramenta para um fim diferente. O equipamento está lá para ser utilizado, não tem um dono, né? Cada um vai utilizar de uma maneira que para chegar no objetivo seu. Eu tenho o meu objetivo como fisioterapeuta e ela tem o objetivo dela como fonoaudióloga. Né? Ela não quer roubar o que a gente está fazendo, ela não quer fazer o que a gente está fazendo, simplesmente ela está usando um recurso que já existe para chegar no objetivo final para ela. Que é diferente, né? São coisas totalmente diferentes e que no final das contas vai acabar ajudando a gente um monte de coisa. Se ela conseguir melhorar tudo isso que ela está querendo melhorar, para a gente vai facilitar muito também o nosso trabalho dentro da respiração do paciente. Sim, e até mesmo trabalhar com o paciente em ventilação mecânica, né? Quando eu estou trabalhando com o paciente na VM, e eu pergunto para o fisioterapeuta qual que é o modo, como é que ele tá, como é que estão os tempos, eu quero saber, na verdade, como que aquilo ali vai influenciar na fala e na deglutição, na fonação, porque essa é a ferramenta que eu tenho para utilizar para auxiliar muitas vezes até o desmame da própria VM, né? Então, um paciente tracostomizado em ventilação mecânica, eu vou trabalhar com ele com o intuito de auxiliar o fisioterapeuta nesse desmame, porque às vezes não é uma alteração respiratória em si, é uma alteração da válvula ali, da torneirinha, da laringe, que vai ter essa função de realmente controlar o fluxo inspiratório, o fluxo expiratório, e a gente tem muito a somar, né? A gente usa, né, dentro da neuromuscular, a gente tem um ditado que ele fala, juntos somos mais fortes, e é verdade, né? Esse bordão, juntos somos mais fortes. É igual, gente, a ventilação mecânica, ela é um processo onde o paciente é entubado, desmame, estubado, mas a gente da fisioterapia, por exemplo, quando eu vou fazer um exercício com o paciente, eu posso usar a ventilação mecânica como uma ferramenta
para proporcionar maior tolerância ao exercício e eu conseguir maior intensidade, mais tempo de exercício, para eu conseguir trabalhar melhor com esse paciente. Do mesmo jeito, a fono pode usar ajustes da ventilação mecânica para conseguir uma melhor fonoterapia, conseguir chegar mais facilmente no objetivo que ela está querendo com o paciente. Então, esse trabalho da fono também ter acesso ao ajuste da ventilação mecânica, e aqui não cabe a gente agora decidir se é ela que tem que mexer, se é o físio, se é o médico que tem que estar ali junto, mas o fato é que durante a fono tem que ter alteração dos parâmetros da ventilação mecânica para facilitar esse processo. Com certeza, e até porque assim, o paciente tracostomizado em VM, eu não posso chegar e desinsuflar esse balonete porque com certeza eu vou gerar uma alteração. O escape que ele vai ter para a via aérea superior vai atrapalhar todo o programa que o fisioterapeuta fez no sentido de manter ele ventilando. Então eu preciso do fisioterapeuta ali do meu lado, realmente fazendo as compensações do parâmetro de forma que ele vai se manter ventilando e que aquele próprio fluxo respiratório, né, esse escape que eu tenho para a via aérea superior, ele me propicia trabalhar esse paciente e promover a proteção de via aérea, a comunicação, mesmo que o paciente não tenha condições de permanecer um dia inteiro com o balonete desinsuflado, não tem problema, gente, mas os 10 minutos que ele passar, que ele conseguir ligar para um parente, que ele conseguir falar com os cuidadores, é uma coisa que assim, nada paga, né? Essa alegria que o paciente fica de poder comunicar-se, ouvir de novo a voz. Para ele, com certeza, faz toda a diferença. E dentro dessas ferramentas novas, entre aspas, digamos assim, que a fono tem utilizado, qual que tem uma indicação para essa terapia respiratória que a fono tem feito? Não, bom, tem. Num primeiro momento, o que a gente sempre verifica quais são, né, se o paciente tem alguma contraindicação para o uso daquele recurso específico, né? Por exemplo, posso ter um paciente que seja restritivo, mas que ao mesmo tempo seja obstrutivo e ele pode estar numa fase de agudização. Então, realmente, o ideal é que a gente sempre converse com o fisioterapeuta, até mesmo com o pneumologista, se for o caso, para a gente ver, né? Assim, então eu posso usar um ambu nesse paciente, mesmo ele estando agudizado do DPOC, por exemplo. Então, assim, a gente tem que sempre trocar, né? O atendimento, ele é multi, né? Então, a gente precisa sempre desse auxílio da equipe multi para a gente verificar se existe ou não algum tipo de contraindicação. Mas quando a gente coloca essa ferramenta, é isso mesmo, assim, ela é uma ferramenta. Não significa que ela é o todo da fonoterapia. Até porque senão os fisioterapeutas iriam reabilitar tudo de uma vez só, né? Não precisava nem da fono, porque não é a ferramenta, é a forma com a qual ela é inserida dentro de um contexto terapêutico. E aí a gente tem até alguns desafios, porque posso estar trabalhando ali uma terapia muscular respiratória com o paciente, ativando o complexo iolaríngeo, ótimo. Mas se eu não fizer uma transferência para a função, também eu não vou conseguir melhorar a função de disfagia. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem que considerar critérios de fadiga, critérios que são relacionados mesmo à prescrição do exercício, né? Então a gente tem que, não é o uso porque está na moda, porque está todo mundo usando, é realmente a gente ter um critério, um plano terapêutico com objetivos e metas que a gente realmente consiga fazer com mais efetividade. Legal. Pensando lá no nosso paciente crítico, paciente de UTI, que é aquele paciente que está entubado, em ventilação mecânica, e aí eventualmente ele vai ser extubado. Qual que existe um período, porque hoje a gente está vendo que está tendo muita mudança e muita discussão em cima disso. Existe um período que eu tenho que esperar para ter uma avaliação fonoaudiológica desse paciente ou não tem problema, eu posso avaliar logo após a extubação, né? Existe uma recomendação aqui no Brasil para isso e o que a gente tem visto de mudança em cima dessas recomendações? Bom, o paciente, quando ele é extubado, parece que a primeira coisa que ele quer pedir é água, né? Você tira o tubo e ele já fala água. Então, assim, isso constitui um grande risco, porque todo período de privação funcional gera algum grau de deteriorização. Existe um estudo até muito bacana que ele mostra que a privação do estímulo, ela gera até um apagamento da representação cortical daquelas estruturas. Então, o que a gente
tem, né, de recomendação na literatura é aguardar entre 24 a 48 horas para oferta de alimento. Ou seja, para oferta de alimento, mas não é para avaliação fonoaudiológica. São duas coisas completamente diferentes. Exatamente, porque dentro da terapia fonoaudiológica a gente tem tanto uma parte que é a terapia indireta, ou seja, a gente pode fazer uma avaliação estrutural, né, ver como é que está a força, a mobilidade, a tensão da musculatura daquele paciente, verificar a função, como é que está a qualidade vocal, como é que estão as questões linguísticas daquele paciente, se ele está confuso, se ele está orientado, tudo isso a gente pode fazer, mas não necessariamente a gente vai ofertar o alimento naquele primeiro momento. Então, e mesmo assim, esse é um critério para intubação prolongada, intubações que passaram mais que 48 horas. Mas certamente um paciente idoso, um paciente neurológico, né, com uma alteração neurológica, que já tinha um histórico pregresso de disfagia, realmente a gente vai esperar e ser mais criterioso em relação à oferta de alimento daquele paciente. Mas não, a gente pode avaliar o paciente e aguardar o período de maior segurança, né? O retorno da sensibilidade, né? Um período de 24 a 48 horas. Então, no resumo, o que a gente tem hoje de recomendação aqui no Brasil é que paciente idoso que tenha algumas outras comorbidades, a gente aguarde 48 horas para oferta de comida, e para outros pacientes aguarde pelo menos 24 horas. Eu só acho que as pessoas talvez interpretem um pouco errado essas recomendações esperando para avaliar. Né? Tem que ficar muito claro que avaliação é uma coisa e oferta de comida é outra. Porque aí é a avaliação funcional da deglutição, né? Mas a gente pode ter já avaliado a voz. Então, se eu já perceber ali uma qualidade vocal, eu já entro, já faço a recomendação de algum exercício, já trabalho. É até bom que isso pode me auxiliar a retornar a via oral daquele paciente mais rápido. Exatamente. O quanto antes a gente entender que ele tem algum déficit, antes a gente consegue intervir, né? E isso vai evitar alguma complicação futura. Sim. A gente vê bastante atuação da fono dentro do hospital, talvez isso fique até muito associado até fono e paciente com traqueostomia, né, dentro do hospital. Isso existe uma associação muito grande. Eu acho que dentro da cabeça das pessoas isso até é uma obrigação, talvez. Qual que é o papel da fono frente à traqueostomia, decanulação e todo esse processo? Bom, o fonoaudiólogo, né, ele vai ter um papel muito importante no processo de decanulação e a gente vai auxiliar mesmo com que o paciente volte a ter proteção de via aérea para que ele realmente possa ser decanulado. Então, num primeiro momento, a gente vai desinsuflar o balonete, né? Então, quando o paciente já apresenta uma estabilidade clínica, já iniciou o processo de decanulação mesmo, a gente entra e aí nesse primeiro momento desinsufla o balonete, observa então se ele está qual que é o estado das funções laríngeas, se ele consegue proteger via aérea, não só para deglutição, mas também como é que está essa tosse no nível laríngeo. Então a gente observa a qualidade vocal do paciente, vê se ele possui alguma alteração que remeta a uma paralisia, uma hipomotilidade de prego vocal, auxilia no retorno sensório-motor dessa estrutura, que é uma coisa que a gente esquece, que às vezes fala assim, mas ele tá com a traqueostomia só uma semana, ele não perdeu. Só que a gente esquece que antes daquela traqueostomia ele também tem dias de intubação. Então o tempo de privação sensorial da estrutura da laringe, ela é muito grande. Então a gente precisa de fazer um trabalho para o paciente recuperar e ter uma melhora sensório-motora, não só da laringe, mas dos órgãos fonoarticulatórios como um todo, para que realmente isso facilite o trabalho da fisioterapia e que juntos a gente possa decanular esse paciente. E acho que uma coisa que os profissionais não fonoaudiólogos não sabem é que a própria traqueostomia altera a função, pelo simples fato dela fazer um peso sobre a estrutura.
Isso por si só já altera a função, né? Ela já é um fator mecânico, né, que atrapalha a excursão do complexo iolaríngeo. O balonete também, né, ele exerce uma pressão ali, então por isso é que a gente discute muito, né, oferta ou não oferta alimento com balonete insuflado. A nossa intenção é restabelecer a pressão positiva na laringe. Então, a partir do momento que você tem um balonete insuflado, você impede que esse fluxo aéreo chegue na região da laringe, e aí você movimenta e altera toda a biodinâmica da deglutição. Para quem é fisioterapeuta entender um pouco mais, o que ela está falando? Que a coluna de ar que tem na nossa via respiratória faz com que o paciente proteja a via aérea, evite aquele broncoaspira. O fato de você ter uma coluna de ar, o ar não deixa o alimento entrar. A gente fala simplificando que a coisa. A tala pneumática ali nas pregas vocais. E isso faz toda a diferença, e até mesmo o momento em que o paciente está deglutindo dentro de um ciclo ventilatório, para que a gente garanta que logo após que ele tenha deglutido, o movimento aéreo seja de expiração, para que aquele próprio fluxo auxilie na limpeza se ficou alguma coisa ali remanescente no átito da laringe. Isso é legal porque é uma coisa que, por exemplo, a gente não escuta, não aprende, até porque talvez não tenha muito a ver com a nossa prática, tem muito mais a ver com a de vocês, mas quando a gente começa a entender isso, facilita muita coisa pra gente, até pra gente entender qual que é a importância de ter essa interação entre a fisioterapia e a fonoaudiologia lá dentro da UTI, dentro do hospital, né, como um todo. Você já viu na TV aquele quadro da Globo lá, O Brasil que eu quero? Ah, já! Então minha pergunta pra você é, qual fonoaudiologia que você quer? Ai, meu Deus! O que você espera pra fonoaudiologia no futuro? Boa. Bom, valorização profissional. Eu acho que isso é o desejo de todas as classes, né? E que realmente a gente possa cada vez mais estar inseridos em vários contextos. A fonoaudiologia tem uma atuação muito ampla. A gente está em muitas áreas de atuação, mas principalmente dentro do hospital, né, dentro dessa parte hospitalar. Eu quero muito que todos os hospitais valorizem as equipes de fonoaudiologia, que a gente tenha cada vez mais contratações, que possam ter mesmo fonoaudiólogos exclusivos para terapia intensiva, e que a gente cada vez mais fortaleça esses laços, né, com a equipe multi, e sempre atuando baseado em evidências, né, tendo muita responsabilidade com a nossa terapêutica e promovendo qualidade de vida para todos os pacientes. Show de bola. Pessoal, a Tamara dá bastante curso no Brasil todo sobre fonoaudiologia, ela dá curso junto com o fisioterapeuta também, essa interação entre fisio e fono. Para quem quiser saber mais sobre os cursos, quiser saber mais sobre você, onde que podem te achar? Então tá. Tem tanto no Instagram como no Facebook. Eu acho que todos eles eu tô como Tamara Elisa. Tá bom, vou colocar aqui depois, aqui o seu handle aí do Instagram e do Facebook. Mais algum lugar que a pessoa pode te achar? Algum site? Acho que é nisso mesmo. Então beleza, vai lá no Instagram, se você quiser saber mais, vai lá, adiciona a Tamara no Instagram, pergunta, acompanha, vê onde ela vai dar curso, vai lá assistir os cursos dela, que vale muito a pena, tá certo? Queria agradecer a Tamara, aproveitei aqui que eu tinha que entrevistá-la, já ganhei uma carona aqui pro aeroporto, tô voltando para São Paulo agora. Muito obrigado. Acho que deu pra gente esclarecer muita coisa sobre a fono, deu pra gente aprender muita coisa nova sobre o papel da fonoaudiologia, e muito sucesso. Muito bom. Valeu, galera, e até mais.